Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Expire o ar pela boca. 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas para o perdão. Perdoar-se a si mesmo e aos outros, libertá-lo-á da prisão do passado. Perdoe a si mesmo e também é o que aconteceu no passado, desapegando-se e passando a criar uma vida de alegria e realizações. Você tem a liberdade de fazer da sua vida o que quiser, porque tem a liberdade de escolha. Por isso, estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. A ação divina está sempre acontecendo em minha vida. Eu me amo e me aprovo. Tudo está bem. O meu coração abre-se para o perdão. Através do perdão, alcanço o amor. Deixo meus pensamentos se libertarem. O passado acabou. Estou em paz. Hoje, presto atenção aos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Sei que todos os meus sentimentos são meus amigos. Amorosamente, eu me perdoo. Sou livre. O passado ficou para trás. Não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparada. Afirmo o meu próprio poder. Tenho tempo e espaço para fazer tudo o que necessito. Dou boas-vindas a novas ideias e conceitos e os preparo para a digestão e assimilação. Eu estou em paz e à vontade em todas as áreas de minha vida. Sou forte e capaz. Perdoo a todos, perdoo a mim mesma, perdoo todas as experiências do passado. Sou livre. Todas as experiências são perfeitas para a nossa evolução. Estou em paz aqui mesmo. Abro minha consciência para a expansão da vida. Há bastante espaço para eu crescer e mudar. Estou disposta a soltar o passado. É seguro para mim deixar ir. Agora sou livre. Minha mente está limpa e livre. Deixo o passado e entro no novo. Tudo está bem. Agora escolho pensamentos harmoniosos e deixo a vida fluir livremente em mim. Confio que a ação certa está sempre acontecendo em minha vida. Estou em paz. Escolho fazer minha vida leve, fácil e alegre. Meus pensamentos fluem livre e facilmente. Movimento-me através das ideias com facilidade. Liberto e dissolvo o passado. Penso com clareza. Vivo no agora em paz e com alegria. Com facilidade e liberdade, deixo ir o velho e alegremente dou boas-vindas ao novo. Deixo para trás as limitações do passado e entro na liberdade do agora. É seguro ser eu mesma. Eu me perdoo
e me amo e me aprovo. Comunico-me bem com o amor. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A fascinante construção do eu. A memória global, tanto genética como existencial, é a matriz básica para a formação do eu. Ela é a fonte da grande maioria das construções que o eu e outros fenômenos inconscientes realizam diariamente no ambiente psíquico. Emoções, pensamentos, imagens mentais, ideias, desejos. A partir da memória é que o eu exerce sua liderança sobre a psique. Ele tem facilidade de usá-la para construir pensamentos ao seu bel prazer, mas não o tem para construir emoções. Tente construir um pensamento sobre a primavera árabe. Levante de povos árabes que querem sair do jugo dos seus ditadores. Ou o deserto do Saara. Você provavelmente o fará com facilidade. Agora tente produzir uma emoção agradabilíssima nesse momento, tal qual o primeiro beijo. Provavelmente não terá grande êxito. Tente dar uma ordem para a sua emoção, dizendo que de hoje em diante será tranquilo, que não se perturbará com as turbulências da existência. Provavelmente não terá grande êxito. Você falhará. Uma pessoa pessimista poderá dizer que não suporta mais seu mau humor, que daqui para sempre será otimista, contemplativa e saturada de prazer. Dificilmente terá êxito com facilidade, ainda que leia todos os livros de autoajuda do mundo e seja um multimilionário que tenha tudo e todos aos seus pés. Frases positivas ou de efeito não mudam a estrutura do eu, não formam plataformas de janelas que alavancam o processo de formação da personalidade. Meus livros não são de autoajuda, embora algumas pessoas que não os leram os possam classificar assim. Eles se embasam numa teoria psicossocial que democratiza o acesso a ferramentas para que o eu possa desenvolver suas funções vitais e ser gestor da sua história. Não há mágica em mudar o psiquismo. A emoção, em particular, é difícil de ser governada. Nesse aspecto, é democrática. Tanto mendigos como abastados, tanto pacientes depressivos como médicos têm dificuldade de estabilizá-la, gerenciá-la, dominá-la. E por que o eu não consegue atuar com eficiência no psiquismo humano? Quais as causas da sua fragilidade? Em que fases do processo de sua formação ele pode encarcerar seu desenvolvimento, desenvolver defeitos estruturais, desabilitar-se, tornar-se doente? Eis algumas grandes teses da psicologia e da psiquiatria. Precisamos estudar os mecanismos de formação do eu em detalhes. Um assunto que, infelizmente, mesmo na formação de psiquiatras e nas escolas de psicologia, é pouquíssimo estudado. Os atores coadjuvantes, nossos comportamentos, são estudados em primeiro plano, e o eu, diretor do teatro psíquico, é deixado em segundo plano. Erro crasso. Os leitores devem ficar atentos, pois mesmo quando acharem que estou tratando de um assunto que já leram em alguns dos meus livros, a aplicabilidade foi direcionada para outro contexto. Esses mecanismos não são tão surpreendentes que preciso lê-los com frequência para não cair ou cair menos nas armadilhas que encerram. Os 3 tipos de memória.
A memória se divide em três grandes áreas: a memória genética, a memória de uso contínuo ou central, MUC, e a memória existencial ou periférica, ME. Tanto a MUC como a ME são memórias existenciais, adquiridas através das experiências psíquicas vivenciadas desde a aurora da vida fetal. Mas as diferencio porque a MUC, como a memória de uso contínuo, é a fonte de matérias-primas para se ler, escrever, falar, pensar, interpretar, enfim, realizar atividades intelectuais e emocionais diárias e contínuas. A ME, por sua vez, representa todos os bilhões de experiências que foram arquivados ao longo da história de cada ser humano. Vou usar uma metáfora, a de uma cidade, para explicar os três grandes tipos de memória e como ocorrem a coexistência e a cointerferência entre elas. Como se comunicam ou dançam juntas a valsa do desenvolvimento da personalidade e da formação do eu. Nessa metáfora, a memória genética representa o solo da cidade, a estrutura física do córtex cerebral e o metabolismo. Tudo o que foi edificado no centro da cidade será a MUC e a imensa periferia será a ME. Vamos comentar primeiro a memória genética, herdada dos nossos pais biológicos a partir da união do espermatozoide com o óvulo. A carga genética é única para cada ser humano, tanto na construção do biotipo, expresso pelo tamanho, forma, peso, altura, cor da pele, como na construção da complexa fisiologia, expressa, entre outros elementos, pelo metabolismo, hormônios, neurotransmissores cerebrais, serotonina, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina e outros, anticorpos, etc. A memória genética também é única para o comportamento, em especial através dos neurotransmissores cerebrais e do metabolismo no interior dos neurônios. Ela produz pelo menos 11 grandes características que influenciam o processo de formação da personalidade e, consequentemente, de desenvolvimento do eu. Primeiro, níveis de reatividade aos estímulos estressantes. Segundo, níveis de sensibilidade nas relações sociais. Terceiro, limiar de suportabilidade à dor física e emocional. Quarto, pulsações ansiosas. Quinto, manifestações instintivas, sede, fome, libido. Sexto, capacidade de armazenamento de informações no córtex cerebral. Sétimo, dimensão da área que fará parte da ME. Oitavo, dimensão da área que fará parte da MUC. Nono, quantidade e qualidade das redes entre os neurônios. Décimo, quantidade e qualidade das conexões entre as janelas da memória. 11º, qualidade da receptividade de arquivamento das informações pelo fenômeno RAM. Já se foi o tempo em que ser gênio significava ter uma excelente memória, uma capacidade de armazenamento espetacular. Hoje, qualquer computador medíocre tem melhor capacidade que esse tipo de gênio. Já se foi o tempo em que, para ter sucesso profissional, bastava recitar e reproduzir informações. Também já se foi o tempo em que, para construir um grande romance, bastava ser gentil e trazer flores. Hoje são necessárias outras habilidades assimiladas e armazenadas na MUC e na ME, para se ter sucesso emocional, afetivo, social, profissional, científico.
mas não há dúvidas de que a influência genética pode ser marcante. Cada uma das características genéticas para o comportamento pode produzir uma reação em cadeia, que influenciará o processo de interpretação e as experiências emocionais do feto, do bebê, da criança, do adolescente e do adulto. O solo e o clima da cidade da memória, ou seja, a carga genética, influenciam os alicerces, a estrutura, o padrão de segurança e a acessibilidade de casas e edifícios, que representam as informações e experiências arquivadas na MUC e ME ao longo da existência. O centro e a periferia da memória. Na metáfora da cidade, a MUC, ou memória consciente ou central, representa as ruas, avenidas, lojas, farmácias, supermercados, local de trabalho, teatro, que o eu frequenta rotineiramente. A MUC representa talvez menos de 1% de toda a memória, mas ela é a memória de uso contínuo, constante. Se você mora numa cidade grande, note que circula apenas num pequeno espaço. Grande parte das ruas, farmácias, lojas não faz parte da sua rotina. Todos os dias, eu e você acessamos as informações da MUC para desenvolver e dar respostas sociais, tarefas profissionais, comunicação, localização tempo espacial, operações matemáticas usuais. Para assimilar as palavras deste livro, você está usando grande parte das informações da MUC. Os elementos da língua corrente estão no centro da memória. Se você sabe outra língua, mas faz anos ou décadas que não a fala, terá dificuldade de acessá-la, porque as informações referentes a ela foram para a periferia, para a ME. Com o tempo, ao exercitar a língua, você trará os elementos dessa língua novamente para o centro, para a MUC, e terá fluência. Todos os dados e experiências novas são arquivados na MUC através, como vimos, do fenômeno RAM. O fenômeno RAM atua essencialmente na MUC, na região central do córtex cerebral. Por região central, quero dizer o centro de utilização e resgate de matérias-primas para a construção de pensamentos, e não o centro anatômico do córtex cerebral. Certa vez, um pai e um filho tinham um belíssimo relacionamento. Trabalhavam e se divertiam juntos. Eram dois grandes amigos. O pai, infelizmente, teve um tumor na cabeça do pâncreas e logo veio a falecer. O filho ficou perturbadíssimo. Desenvolveu uma depressão reativa frente à perda. Perdeu, pouco a pouco, o encanto pela vida, o prazer de trabalhar, a motivação para criar. Quanto mais se angustiava pela ausência do pai, mais produzia janelas com alto poder de atração, que consequentemente agregavam novas janelas traumáticas. Adoeceu. Ao me procurar, expliquei-lhe esse mecanismo. Falei-lhe da masmorra das janelas duplo P, construída no epicentro da MUC, e disse que seu eu deveria sair da passividade e ser proativo. Deveria usar a perda não para mutilar, mas para proclamar diária e continuamente que honrará a bela história que teve com seu pai, que por amor a ele seria mais feliz, ousado e determinado. Superou-se. Um eu lúcido que se torna autor da sua história não enfia a cabeça debaixo do tapete das suas crises. Ele gerencia seus pensamentos e torna-se um excelente construtor da janela light no centro da sua memória. Produz sua liberdade.
Pais que perderam seus filhos, em vez de se sentirem os mais infelizes dos seres humanos, deveriam honrar a história que viveram com eles. A dor pode ser indecifrável, mesmo para os mais experientes psiquiatras, mas o eu pode reescrever o centro da sua história. Pode voltar a se tornar um sonhador. Pode construir um jardim depois do mais cáustico inverno. A ME, ou memória existencial ou inconsciente, representa todos os extensos bairros periféricos edificados no córtex cerebral. Desde os primórdios da vida, são regiões do inconsciente ou subconsciente que o eu e outros fenômenos que constroem cadeias de pensamentos não utilizam frequentemente. Mas tais regiões não deixam, em hipótese alguma, de nos influenciar. Fobias, mau humor depressivo, ansiedade, reações impulsivas, inseguranças que não sabemos de onde vêm ou por que vieram, foram emanadas da ME. A solidão do entardecer ou do domingo à tarde, a angústia que surge ao amanhecer ou a alegria que aparece sem nenhum motivo aparente também vem dessas regiões. Uma pessoa que você nunca viu na frente, mas que lhe parece familiar, num ambiente onde você nunca esteve, mas que jura que conhece, emanam dos imensos solos da ME. Há milhares de personagens e ambientes semelhantes na periferia inconsciente, que não são acessados pelo eu. Quando fazemos uma varredura nessas áreas e resgatamos imagens, construímos complexas composições que parecem identificar pessoas e ambientes desconhecidos. Não há nada de supersticioso nesse processo, embora o eu tenha uma tendência, uma atração pela superstição e pelo sobrenatural, sepultando pessoas vivas e queridas. Quem forma a ME é a MUC. Todas as experiências adquiridas pelo feto, bebê, criança, adulto e que deixam de ser utilizadas de maneira diretiva e constante, aos poucos são deslocadas da MUC para a ME, do inconsciente para as áreas isoladas. Bons amigos, se não forem cultivados, vão para o baú da ME. Por vivermos numa sociedade ansiosa, tornamo-nos especialistas em sepultar pessoas vivas, muito caras para nós. Há filhos que sepultam seus pais em sua memória. Quase não os visitam e, quando o fazem, nunca perguntam sobre as aventuras e lágrimas deles. Colocam-nos na periferia do psiquismo. Embora haja aqueles que estão sempre presentes, há pais separados que sepultam os filhos, raramente os visitam e, quando o fazem, não penetram no mundo deles. Por inacreditável que pareça, também há muitos pais que, mesmo vivendo com seus filhos, os sepultam, mas, claro, não nas regiões inconscientes da ME, pois diariamente os veem, mas nas regiões escarpadas da MUC. Dividem a mesma casa, mas estão muitíssimo distantes uns dos outros. Não sabem chorar, se aventurar ou sonhar juntos. Enquanto estava escrevendo este texto, minha filha Cláudia, a mais nova, sempre muito amorosa, entrou em meu escritório e me deu um beijo prolongado na face. Interrompeu meu texto e disse que seu beijo iria me inspirar. Em seguida, pediu que eu almoçasse com ela, mas eu estava no emaranhado de ideias. Disse-lhe que logo iria. Passado alguns minutos, ela, sentada à mesa, bradou para eu me apressar. Toda vez que escrevo, fico completamente concentrado e absorto. Rapidamente encerrei essas palavras e fui ter com ela. Afinal de contas, ela é preciosa demais para mim. E sei que é muito fácil para um pai superocupado enterrar seus filhos nos escombros de suas atividades. Há casais que se tornam máquinas de trabalhar.
Sepultam o que jamais imaginariam que um dia enterrariam: o romance. Prometeram que na saúde e na doença, na fortuna e na miséria se amariam, mas se esqueceram de prometer que no excesso de trabalho também o faria. Cita uma série de acidentes entre casais no livro Mulheres Inteligentes e Relações Saudáveis. A AME se torna também um cemitério dos sonhos. Adiamos projetos, esquecemos aquilo que nos toca e nos motiva. Quem você sepultou? Quem você precisa resgatar e trazer de volta para o centro da sua memória, a M e o C? Que sonhos precisam ser reanimados? Eu preciso rever minha história. Deixei pessoas caras pelo caminho, principalmente amigos, mesmo jamais querendo abandoná-las. O excesso de preocupações sempre conspira contra as relações que nós mais amamos. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!